graça. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui para te dar nosso melhor louvor, para te dar a nossa adoração, reconhecer a Tua paternidade, o Teu senhorio sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, como nós somos gratos por ter o Senhor como nosso Pai, aquele que cuida de nós, aquele que nos supre, aquele que tem um cuidado especial sobre cada um de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Nós somos gratos. Recebe toda adoração, todo louvor. Nós te entronizamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Pai, porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Recebe, Pai, a nossa adoração de corações gratos que estão aqui para Te adorar, para Te cultuar. Muito obrigado. Espírito Santo de Deus, faz conforme a Tua vontade. Opera em nós conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Nós estamos aqui abertos para receber toda a palavra que será ministrada aqui. Obrigado, Pai. Hoje será um culto extraordinário. Nós cremos em grandes coisas acontecendo nesse culto hoje. Muito obrigado, Pai. Recebe toda adoração, todo louvor, porque o Senhor é digno de receber, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, graça e paz. Tudo bem com vocês? Fala com o irmão que está ao seu lado, dá um aperto de mão, um abraço e pode tomar o seu assento. Sejam bem-vindos a mais um domingo, uma tarde maravilhosa, um culto preparado para nos alcançar. Com certeza hoje terá algo extraordinário. Nós seremos alcançados com uma palavra maravilhosa. Então gera expectativas. Se segura que Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio hoje. Você crê assim? Amém. Glória a Deus. Queria saber quem está aniversariando hoje ou quem fez aniversário durante essa semana. Aniversário de nascimento, novo nascimento, de casamento. Glória a Deus. Mais alguém? Glória a Deus. Hoje... Hoje vai ser uma oração especial. Não poderia deixar de passar esse momento, para dizer o quanto que eu sou privilegiado e honrado, de ter esse tempo com você. Não somente comemorar hoje, mas todos os dias ao seu lado. Eu sou muito privilegiado, honrado. Quando Deus lhe fez, Ele caprichou e me deu de presente. E eu declaro em nome de Jesus que teremos muitos anos para comemorar essa data, com a mesma intensidade, com a mesma alegria, com o mesmo vigor, mas com amor muito melhor, porque a cada dia eu sempre lhe admiro mais e lhe amo cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar, estenda a sua mão. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça, Pai, pela vida da Rosana. Declaramos ela avançando, ela crescendo, ela prosperando. Declaramos, Pai, dias de paz, de tranquilidade, de favor e graça vindo da Tua parte sobre a vida dela. Declaramos presentes esperados e inesperados se manifestando. Cada dia ela provando um nível ainda maior da Tua fidelidade, do Teu amor, da Tua graça sobre a vida dela. Muito obrigado, Pai, por esse novo ciclo que se inicia na vida dela, uma nova temporada, um novo tempo. Eu declaro, Pai, sendo abundante, frutífero em nome de Jesus. Ela crescendo cada vez mais na graça, no conhecimento, em sabedoria, e que ela possa cumprir todos os planos e propósitos que o Senhor tem para a vida dela, em nome de Jesus. E tudo aquilo que ela tem alinhado no coração, conforme a Tua palavra, venha se manifestar de forma acelerada para que a alegria dela seja completa. É assim que nós oramos, te agradecemos pela vida dela, em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Uma salva de palmas. Aleluia, glória a Deus. Um dia muito especial. Falando em dia especial, ontem nós tivemos uma ação promovida pela nossa Secretaria de Missões. Eles estiveram ali fazendo o ID do Senhor, evangelizando, ali na nossa igreja do Disseu. E tem um vídeo, que eu iria chamar um vídeo aqui para que você possa ver o que Deus fez nessa tarde de ontem.
um dia especial, né? A Secretaria de Missões teve esse ID ali na Igreja do Disseu, mais de 200 pessoas foram alcançadas com esse evangelismo, dezenas de pessoas aceitaram Jesus, então foi um tempo onde a palavra foi pregada, pessoas receberam a palavra e a semente foi plantada, e com certeza ela irá germinar e produzir os frutos que o Senhor tem em nome de Jesus, amém? Então, quero agradecer, né, a Secretaria de Missões e parabenizar por esse evento, né, por esse ID, de levar a palavra para essas pessoas, e com certeza algo no céu foi movido, e com certeza aquelas pessoas tiveram, né, a vida transformada, e com certeza elas conheceram um pouco mais da palavra e tiveram um encontro com o Senhor. Então, uma salva de palmas para a Secretaria de Missões. Glória a Deus. O Verbo News está no ponto? Vamos de Verbo News. Fiquem ligados na nossa programação. 2 de novembro, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum BC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com a palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Nós cremos que famílias fortes geram uma igreja forte e, consequentemente, uma sociedade forte. Nesse sábado é dia de celebrar e fortalecer o seu casamento no Bodas, às 19h30. Um culto exclusivo para noivos e casados. Gere expectativas em Deus e venha edificar a sua família. Aproveite e traga um casal amigo com você. No dia 14 de novembro teremos a Confra Rema e a edição desse ano terá como tema Black and White, um evento preparado para os nossos alunos, diretoria, monitoria e convidados. Então, se você deseja ter uma experiência Rema, vem celebrar conosco nesse dia. Procure nossa secretaria e adquira já o seu passaporte. Todos os anos, o Centro de Treinamento Bíblico Rema prepara homens e mulheres para a propagação eficiente do Evangelho. Agora chegou a vez de celebrarmos a conclusão desse treinamento em uma grande festa. No dia 29 de novembro, realizaremos a formatura do Rema e contaremos com a presença do reverendo Tiago Freitas como paranifo da turma. A formatura acontecerá no Centro de Eventos Sucesso. Será aberta ao público e você é nosso convidado especial para participar desse grande dia. Uma das ações do projeto Bem na Hora é a arrecadação de alimentos em todos os cultos de ceia. O nosso propósito é ser um socorro bem presente para as pessoas da nossa igreja e da comunidade em geral. E você já pode fazer parte disso. Traga 1 quilo de alimento não perecível no próximo domingo e seja um socorro bem na hora. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seremos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno, onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix. teresinaaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso stand e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o mais novo lançamento do autor Mark Henkes, Honra, Acima e Além. Você não pode prosperar ou atingir seu pleno potencial em uma atmosfera de desonra. Até mesmo Jesus não pôde fazer muitos milagres em sua cidade natal devido à falta de honra. Neste livro você vai aprender que a honra é essencial, mas não é automática. Deve ser ensinada por preceito e exemplo. Não apenas o significado e o valor da honra devem ser ensinados, mas também as bênçãos e recompensas que recebemos quando a praticamos. Então não perca mais tempo.
Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Glória a Deus. Queria reforçar para os casados e para os noivos, sábado às 19h30 você tem um encontro marcado aqui na igreja, teremos o Bodas. Com certeza terão instruções poderosas para edificar, para ajustar o seu casamento. Então, você que conhece algum casal amigo que esteja precisando, traga ele para cá no sábado às 19h30. Será um tempo maravilhoso, edificante, e eu creio que Deus vai falar muito com todos os casados e noivos, em nome de Jesus. Amém? Então, sábado agora às 19h30. Gostaria de saber se tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez. Se você está aqui no Verbo Teresina, é a sua primeira vez, eu queria conhecê-lo, conhecê-la. Queria que você levantasse a mão. Temos a mãozinha levantada. Mais alguém? Glória a Deus. Daqui eu vejo vocês muito bem, mas para que toda a igreja possa vê-los, eu queria que você ficasse de pé só um minutinho, por gentileza. E você que já está perto, já sabe o que fazer. Aleluia, glória a Deus. Quero dizer que é uma honra ter você aqui conosco. Fique à vontade para cultuar o Senhor conosco. Ao final nós temos uma sala preparada especialmente para vocês. Vai ser algo rapidinho, algo para você comer, para você beber, um presente da nossa igreja. Nós queremos demonstrar a nossa gratidão, nosso amor e nossa alegria por vocês estarem aqui conosco. Amém? Se você já congrega em alguma igreja, manda um abraço para o seu pastor, para o seu líder. Se não, vem congregar aqui com a gente. Aqui é uma boa casa, um bom lar para você servir ao Senhor, frutificar, crescer cada vez mais na palavra em nome de Jesus. Amém? Então, uma salva de palmas para os nossos visitantes. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, a casa de vocês. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos, com nossas ofertas. Você se alegra com isso? Se alegra mesmo? Glória a Deus. Esse é o momento, né, que Deus criou para que nós possamos ser abençoados cada vez mais. Amém? Então, convido você a abrir a sua Bíblia lá em João, no capítulo 3, versículo 16. Vamos aprender com o nosso Pai. João capítulo 3, versículo 16, é um versículo bastante conhecido e nos diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo ele é muito utilizado para ver e demonstrar o amor de Deus sobre a humanidade, sobre a questão da salvação. Mas algo interessante aqui é que nós podemos aprender que quem ama, dá. A Bíblia diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu. Então podemos concluir que dar é uma expressão de amor. Lá em João também no capítulo 14, a Bíblia nos diz que aquele que realmente cumpre os mandamentos e os princípios do Senhor, esse realmente é quem ama o Senhor. Então também quando nós cumprimos, somos obedientes, nós também estamos demonstrando amor ao Senhor. Então dar é uma forma de demonstrar amor, obedecer é uma forma de demonstrar amor. E quando nós estamos devolvendo nosso dízimo e dando nossas ofertas, nós estamos obedecendo e também estamos dando. Então é uma forma, é uma expressão do nosso amor ao Senhor. Então essa é uma oportunidade que nós temos de demonstrar esse amor, essa gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, reconhecendo que sem Ele nós não poderíamos fazer nada, sem Ele a gente não poderia conseguir nada, porque lá em Tiago também diz que toda boa dádiva, todo bom perfeito vem de Deus. Então sem o Senhor, sem a mão do Senhor sobre nossas vidas, nós não poderíamos ter o sucesso, nem poderíamos conseguir aquilo que nós já conseguimos. Isso só foi possível porque o Senhor estendeu a sua boa mão sobre nossas vidas. E esse também é um momento de nós reconhecermos com gratidão tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e demonstrar também o nosso amor para com o Senhor. Então com isso eu convido você a separar o seu dízimo, a separar a sua oferta. Se você vai fazer de maneira em espécie, tem os envelopes aí à sua frente, na sua poltrona. Se não, você pode fazer através do nosso Pix, que está aparecendo aqui no telão. É a nossa chave CNPJ.
Ou se você preferir também, lá atrás nós temos as nossas tesoureiras com as maquinetas, onde você pode também estar utilizando esse meio. Você que nos acompanha de casa, está aparecendo um QR Code aí na sua tela, nossa chave Pix, e também você pode estar honrando ao Senhor, demonstrando o seu amor também através desses métodos, né? Então, se você já separou, convido você a levantar seu envelope. Se você vai fazer por os meios eletrônicos, levante a sua mão, nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graça por esse momento, por essa oportunidade que temos de reconhecer o Senhor, a sua paternidade, o seu senhorio, de demonstrar o nosso amor, a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Nós te amamos, nós te reconhecemos como nosso supridor, reconhecemos que a tua mão está sobre nossas vidas e nós cremos, Pai, num tempo de aceleração, de transbordar cada vez mais em nome de Jesus. Nós consagramos esses dízimos, essas ofertas ao Senhor, declaramos eles multiplicando conforme a tua palavra diz em sua totalidade, e nós cremos, Pai, em grandes galardões chegando para nossas vidas em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, é assim que nós oramos e te agradecemos. Quem crê comigo diz amém. Venha com alegria. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Aleluia. Nada mais importa, nada se compara a ti, Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Nada mais importa, nada se compara a ti, nada, nada. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Diga, nada mais importa, nada se compara a ti, nada se compara a ti, Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Aleluia. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por sua palavra, que é a verdade para as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por Jesus. Obrigada, Senhor, pelo privilégio maravilhoso que nós tivemos de ter um encontro com Jesus. Obrigada porque um dia o Senhor disse sim para nós. E por causa disso, Senhor, hoje nós podemos estar aqui dizendo para o Senhor que nada se compara ao Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor tem a primazia nos nossos corações, na nossa vida. Que o Senhor tem o primeiro lugar. O
Senhor é tudo para nós, Pai. Nós queremos te bendizer nessa tarde e dizer que nós te amamos, Senhor. Que nós te louvamos por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixou sozinhos. O Senhor não nos deixou desamparados. O Senhor enviou o seu Filho por amor a nós, para nos livrar do inferno, para transformar a nossa realidade, para transformar a nossa vida aqui e para que a gente possa viver a plenitude daquilo que o Senhor mesmo nos criou. A tua palavra diz que antes mesmo de nós estarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha escrito todos os dias da nossa vida. E nós sabemos, Senhor, que os planos que o Senhor escreveu para nós são planos de paz, planos de alegria, planos de nos fazer prosperar, planos de nos fazer ir bem. Que o Senhor não tem planos maus para os seus filhos. O Senhor tem bons planos. O Senhor tem bons dias projetados para nós. Dias de saúde, dias de prosperidade, dias de avanço, dias de crescimento, dias de rompimento. Ah, Pai, como nós somos gratos ao Senhor. Tudo isso nós sabemos por causa da sua palavra, que diz isso a nosso respeito. Que diz, Senhor, que o Senhor nos fez nação santa. O Senhor nos fez, Pai, através daquilo que Cristo conquistou para nós e que nós recebemos pela fé, nação santa. Nós somos povo de propriedade exclusiva sua. Não estamos mais debaixo do domínio do diabo. Não temos mais nada a ver com o diabo. Hoje nós fazemos parte do seu reino, Senhor. E como nós não podemos dizer aqui, Senhor, que o Senhor é bom em todo tempo, a despeito das circunstâncias, a despeito daquilo que se levanta, a despeito do que o diabo está fazendo ou vai fazer, nós cremos e confiamos na sua palavra que tudo vai bem e que só vai melhorar. E que o diabo é um perdedor nas nossas vidas e que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, em toda e qualquer circunstância. Ah, Pai, tanto bem o Senhor tem nos feito. Nós queremos levantar as nossas mãos e render todo louvor a Ti, Senhor. E dizer que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é bom demais, que não há outro Deus na nossa vida e que nós Te amamos, Senhor. Obrigada por essa tarde, obrigada por esse culto. Eu declaro em nome de Jesus o nosso coração sendo uma boa terra para receber a sua palavra. A tua infalível palavra. A tua palavra que é uma semente incorruptível, que ela não muda e que nós sabemos que ela dá o resultado que ela diz que vai dar. E eu creio, Senhor, que nós vamos sair daqui ainda mais firmes na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Boa tarde. Gente, muito obrigada. Vocês são um sucesso. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16. Hoje nós vamos falar, o Senhor colocou no meu coração uma palavra sobre nós falarmos como é importante nós estarmos firmes na palavra de Deus. Amém? 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, diz assim. Você está lá? Glória a Deus. Vocês estão lá, gente? Glória a Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando eu leio esse texto, eu imagino o apóstolo Paulo falando para Timóteo que não importa qual seja o assunto que a palavra de Deus esteja ensinando, sendo ensinada, não importa aquilo que está sendo tratado, ele está dizendo toda a palavra é inspirada por Deus. Isso significa, queridos, que nós não podemos ser seletivos com aquilo que nós vamos ouvir. Nós precisamos acolher toda a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo, queridos, que ela é útil para nos ensinar. Sabe, nós nascemos de novo, viemos do império das trevas, saímos de lá, graças a Deus por isso, passamos a fazer parte da família de Deus. De fato, a Bíblia diz que todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como Jesus disse, aquele que me receber, esse será feito
filho de Deus. Esse receberá o poder de ser feito filho de Deus. Então, a partir do momento que eu recebo Jesus, a minha filiação mudou. Não faço mais parte do mesmo reino. Agora eu faço parte da família celestial, faço parte do reino de Deus. Eu sou filho de Deus. E como tal, eu preciso ser ensinado a viver neste reino. Como me comportar, como falar, como viver, quais práticas farão parte da minha vida. Amém? E assim como nós ensinamos uma criança desde pequeno como ela deve se portar. E muitas vezes nós precisamos repetir as mesmas coisas. Quem tem filho sabe, olha, vai sentar, esse momento, você vai fazer a sua refeição de boca fechada, você vai mastigar de boca fechada, você não vai conversar de boca cheia. E você precisa se alimentar de toda a refeição que está colocada à mesa. E você vai ensinar bons modos. A gente ensina bons modos ao nosso filho. A gente ensina quando está indo para a escola. Você está indo para a escola com uma finalidade. Você está indo para lá para você obter conhecimento necessário para que nesse momento você passe de ano nesta série. E assim é durante toda a vida até que a gente deixe de ter essa responsabilidade enquanto pais, de conduzir o nosso filho a ser um bom cidadão, moralmente falando, a ser um bom profissional, até que ele alcance a maturidade. E então ele passe a tomar as suas próprias decisões, baseado naquilo que ele recebeu a vida toda. E ele possa então ser bem-sucedido naquilo que ele for fazer e responsável por as suas escolhas e por aquilo que ele decidiu fazer. E então ele vai gerar seus filhos e aí chegou o momento dele ensinar o seu filho como proceder, como viver, como se conduzir na vida. Não pode mentir, não pode roubar, não pode pegar o que não é seu. Você precisa estudar. Quem não estuda vai precisar ganhar aquilo que a força do braço pode fazer. Quem nunca ouviu isso, né? A caneta ela é mais leve do que a enxada, não é isso? Não é assim que a gente aprende? Então, naturalmente falando, nós somos ensinados durante toda a nossa vida. E eu quero dizer para você que espiritualmente é a mesma coisa. Quando nós nascemos de novo e recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, nós precisamos entender que a palavra de Deus está lá para nos ensinar, nos conduzirmos nessa vida que Deus nos criou para termos de sucesso. Amém? E a Bíblia diz que ela é útil para o ensino, para nos conduzir, para dizer como devemos fazer, como devemos viver. Assim, sobre fé, sobre cura, sobre prosperidade, sobre ministério, sobre casamento, sobre criação de filhos. A Bíblia ela é o livro mais atual que você possa imaginar e que tem todas as instruções necessárias para nós vivermos nessa terra. Amém? Então, lá vão estar as instruções necessárias para nós sermos ensinados na palavra de Deus. Agora, como filho de Deus, agora como conduzirmos dentro dessa nova realidade, de nova criatura. Como eu vou pensar? Como eu vou crer? Como eu vou me portar? Como eu vou viver? Como eu devo me conduzir? Antes eu estava no império das trevas, eu não sabia que tinha um chamado. Estou falando pessoalmente. Eu sempre tive muita sede por Deus. Eu sempre tive muita sede e desejo de ajudar o próximo. Eu sempre falo sobre isso, que quando eu era adolescente eu ficava muito pensativa a respeito de como eu poderia ajudar o próximo, como eu poderia agradar a Deus, como eu poderia viver para Deus, mesmo que ainda não estivesse inserida nesse contexto religioso, nesse contexto evangélico, que não é pecado, que não é errado a gente falar que é evangélico, gente. Amém, gente? Nós somos crentes. Estamos dentro de uma denominação que é evangélica, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos em Jesus. Para nós, a Bíblia é a verdade e ela é o manual de instrução perfeito para as nossas vidas. Mas como eu ia falando para você, eu até tinha sede, mas eu não sabia como isso acontecia de fato, eu nem sabia que eu tinha um chamado em Deus. Eu não sabia quais ferramentas estavam disponíveis e já operavam ou poderiam operar através da minha vida, mas por falta do conhecimento, por não ter nascido de novo, isso não poderia acontecer. Então entenda, o novo nascimento é esse primeiro passo que nós damos na nossa vida, para a gente viver o que Deus tem para nós. E para a gente permanecer firmes, queridos, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada, ela é útil para o ensino, para a repreensão. Nós vamos ser corrigidos, nós vamos ser repreendidos, mas também nós vamos ser educados dessa nova posição que a nossa fé em Cristo nos colocou.
que é de justiça de Deus, essa condição aceitável, esse lugar onde nós estamos, em que Deus olha para nós de forma favorável. Não mais pecadores, não mais separados de Deus, não mais injustos, não mais vermes miseráveis, não mais numa aliança inferior, agora filhos de Deus, justos, santos, chamados para viver a vida que o Senhor os chamou. Alguém que sabe que pode orar no nome de Jesus e saber que Deus vai responder essa oração. E saber que Deus está ouvindo essa oração e que Ele acolhe. Não precisamos mais de alguém para orar por nós. Claro, a gente pode pedir a alguém. O que eu quero dizer é assim, que nós não somos mais dependentes. Nós podemos orar no nome de Jesus conscientes da aliança na qual nós pertencemos hoje. Amém? E então nós vamos ser educados nessa justiça. No verso 17 diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí você vai abrir, por gentileza, em João, no capítulo 8, verso 32. E você vai já entender porque nós vamos ler esse texto. Aleluia, o Senhor é bom demais, amém? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, queridos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós não podemos ser somente pessoas que vêm para a igreja e que estão alheios à palavra de Deus, que não manejam a palavra de Deus. Saiba, conhecer a palavra, saber o que a Bíblia diz, saber o que as Escrituras dizem ao nosso respeito, não é só para ministros, para pastores, para esposa, é para todo cristão. É dever de todo cristão conhecer o que a palavra de Deus diz. Amém? Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Amém? Então, quando nós conhecemos a palavra, a primeira coisa, queridos, que nós recebemos da parte de Deus é liberdade. Nós somos livres de conceitos que nos aprisionam e nos impedem de avançar. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, queridos, nós somos livres. Claro que Cristo nos fez livres, isso é verdade, mas nós precisamos renovar a nossa mente na palavra de Deus, porque pode pensar que alguém que nasceu de novo, recebeu Jesus e que possuía algum determinado vício, ela possa imaginar, ainda que ela esteja em Cristo, ela não tem poder e nem domínio para sair dessa situação. Mas eu quero dizer para você que isso é um engano do diabo, é um sofisma. Sabe, porque o diabo não tem mais domínio sobre aquele que nasceu de novo, que recebeu Jesus. A Bíblia diz que se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente seremos livres, queridos. E sabe que num mundo onde tem tantos conceitos, o William, recentemente ele ministrou sobre a integridade da palavra. Uma ministração maravilhosa, que você pode voltar lá no YouTube e ouvir. Falar sobre a integridade da palavra é você saber que a verdade da palavra é uma verdade absoluta. A gente sabe que o mundo está aí cheio de conceitos relativos. Não se sabe quem é homem, quem é mulher, qual é o padrão para o casamento, qual é o padrão para aquele que decide receber Jesus. Não, eu sou cristão, não sou evangélico. Não, eu não faço parte desse meio. Seja válida toda forma de amor. E assim, conceitos que estão no mundo, muitas vezes fazem parte da vida de pessoas que já receberam Jesus, mas porque não conhecem a palavra de Deus, porque não estão firmes na palavra de Deus, acabam sendo seduzidos por esses conceitos, seduzidos por essas informações, seduzidos por padrões que não condizem com o padrão da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Acima de toda e qualquer informação que o mundo possa dizer, ou que pessoas que são crentes, mas que não têm a sua mente renovada, preferem tomar a forma do mundo do que tomar a forma da palavra. O irmão Reagan diz em um livro dele, queridos, que o Senhor falou para ele, se você quiser ter um ministério bem sucedido, alinhe o seu ministério à palavra de Deus. Conheça o que a palavra de Deus diz e alinhe ele. O que ele estava dizendo? E eu posso trazer isso para as nossas vidas. Se eu quero ter um casamento bem sucedido, eu preciso olhar para o manual, saber o que o manual da verdade diz e aplicar os princípios do manual para que essa instituição criada por Deus funcione bem e perfeitamente
como Deus criou para ser. Amém, gente? Se eu quero ter filhos bem-sucedidos, filhos que sirvam ao Senhor, filhos que não se corrompam com as ideias do mundo, filhos que não vão se distrair, a gente tem que fazer, e eu lembro bem de algo que a Judite sempre fala no Bodas. Os nossos filhos, nós precisamos incutir a palavra de Deus enquanto eles são crianças e eles vão crescer. Sabe, todos os dias, vamos orar, vamos ler a palavra, vamos fazer o nosso devocional. Sabe o que é isso? É a mesma coisa que a gente diz todo dia quando está levando o menino para a escola. Não converse durante a aula, preste atenção na aula, anote tudo que o professor anotou no quadro. Aí por que somos tão zelosos com informações naturais e não somos tão zelosos com a palavra de Deus? Não, queridos, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Meus filhos, quando acontecem alguma coisa, e eles são minhas testemunhas, toda e qualquer situação que eu vejo, para mim é um exemplo daquilo que a palavra de Deus diz. Pode ser uma brincadeira. Ontem a gente estava conversando sobre algo que era sério. Não, era uma brincadeira e depois virou um assunto sério. E aí logo eles disseram, meu Deus, tudo para a mãe num momento já viram um sermão da palavra de Deus. Mas sabe, é porque eu não posso perder nenhuma oportunidade, eu disse isso para eles. Esse é o momento que eu tenho para ensinar a palavra de Deus para vocês na prática. Esse é o momento que eu tenho para ensinar vocês aquilo que a Bíblia diz, porque vocês vão crescer e o que vocês vão ensinar aos filhos de vocês. Sabe, queridos, nós precisamos estar com os nossos pés bem firmes na palavra de Deus, para que a gente possa transmitir a verdade da palavra. E quando a gente conhece a palavra de Deus, é quase assim que é natural que a gente fale ela, que a gente busque praticar. De fato, a gente precisa praticar aquilo que a palavra de Deus diz. Nós não podemos falar somente sobre um padrão, nós precisamos viver. Mas como eu vou viver se eu não conheço o que a Bíblia diz? Quando eu conheço a palavra de Deus, queridos, as nossas orações mudam. Você não vai mais orar fora da palavra. Você não vai mais dizer se Deus quiser. Você vai orar firme, sabendo que aquilo que você está orando está alinhado com a palavra de Deus. E você vai crer, e vai funcionar, e você vai ter o resultado. Você vai aprender que Deus, só existe uma forma da gente agradar a Deus, e é pela fé. E eu preciso crer naquilo que a palavra de Deus diz. Então eu vou exercer fé e eu vou obter o resultado. Tudo vai passar, a Bíblia diz, queridos, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer sendo a verdade. E você pode se segurar, você pode se firmar. Você pode firmar a sua vida na plataforma da palavra, sabendo que esse prédio não vai cair. Deus vela para cumprir a sua palavra nas nossas vidas, mas o que eu sei da palavra, o que eu tenho da palavra dentro de mim? Em um momento de circunstância, o que vai sair da minha boca, carnalidade ou a palavra de Deus? Em um momento de circunstância, o que vai sair da minha vida? Vai sair fé ou da minha boca? Vai sair fé ou vai sair incredulidade? Eu vou duvidar da palavra ou eu vou ficar com o que a palavra de Deus diz? Sabe, isso, queridos, é um crescimento. Esse é o desejo de Deus para todo cristão, crescimento. Ele não quer crentes estagnados, não quer crentes que não conhecem a palavra, crentes que são dependentes. Não, hoje, queridos, nós não temos desculpa de dizer que não aprendemos a palavra de Deus. Nós temos, queridos, inúmeras ferramentas para aprender aquilo que a Bíblia diz. Nós temos acesso. Não estamos mais no período em que a Bíblia, os dicionários e o conteúdo cristão estava única e exclusivamente sobre o poderio dos sacerdotes. Não, a palavra de Deus, ela está disponível para nós, para que a gente possa aprender. O que estiver desalinhado na palavra de Deus na nossa vida, nós, por conhecimento da palavra, podemos alinhar, queridos. Ajustar o que precisa ser ajustado para que a gente possa ter o resultado que a Bíblia diz que devemos ter. E a gente sabe que no mundo existem conceitos que são relativos, que as pessoas querem dizer, mas eu não sei se é assim. Não, eu preciso ter firmeza. A Bíblia diz, é assim. Amém, queridos? Eu vi certa vez uma entrevista, uma pessoa dizendo que ela não gasta tempo aprendendo sobre cédulas falsas. Para reconhecer uma cédula, hoje a gente quase não vê, né? A utilização de cédulas físicas. Mas sabe, as pessoas que reconhecem as cédulas, se ela sabe dizer se ela é falsa ou não, elas não gastam tempo olhando quais são as cédulas falsas. Elas reconhecem e sabem quais são as verdadeiras.
Sabe, nós não precisamos aprender doutrinas erradas, nós não precisamos saber o que o mundo está dizendo sobre religião A, religião B, religião C. Nós precisamos saber o que a palavra de Deus diz. E sabe, a gente não vai se engasgar com espinha nenhuma, porque você vai saber, isso está fora da palavra. Por isso nós falamos tanto sobre o Rema, queridos. O Rema, que é essa ferramenta, esse centro de treinamento bíblico que vai fazer com que você cresça no conhecimento da palavra de Deus. 6 meses no Rema você está dizendo, essa música está fora da palavra. Essa música está desalinhada. Sei não, tem uma espinha aqui nessa pregação. Por quê? À medida que nós conhecemos a verdade e ficamos firmes nas verdades da palavra de Deus. Fica aqui, amém? Sabe, passamos a praticar a palavra de Deus e obtemos os resultados que a Bíblia diz que nós vamos ter. É segurança para nós ficarmos com o que a palavra diz. Se a Bíblia diz que Jesus te redimiu da maldição da lei e que enfermidade não faz parte dos planos de Deus para a sua vida, você pode se segurar nessa verdade. Sabendo que vai se manifestar aquilo que você está crendo. É direito nosso desfrutar de saúde divina. Fluir saúde divina no nosso corpo, do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés. Amém? É um direito legal dos filhos. Desfrutar de saúde divina. Se a Bíblia diz que é da vontade de Deus que a gente tenha uma vida próspera, não só financeiramente, o financeiro está incluso. Amém? Nós precisamos ficar com isso que a palavra de Deus diz. Eu não vou ficar negociando com o diabo ou com as mentiras. Eu vou ouvir a verdade da palavra, queridos. E vou firmar o meu coração e a minha fé naquilo que a palavra de Deus diz. Porque Jeremias diz que Deus vela para cumprir a sua palavra. Então, se Deus vela para cumprir a sua palavra, eu não preciso me apegar a mentiras. Eu não preciso me apegar às verdades relativas. Eu me apego ao que a palavra de Deus diz. Mas fulano não está crendo. Queridos, a fé é subjetiva, ela é pessoal, ela é sua. Se você está crendo, está alinhado com a palavra de Deus, amém, vai acontecer. Aleluia. Então a gente precisa ficar bem afiado naquilo que a palavra de Deus diz. Conheça a verdade, conheça o que a palavra de Deus diz. Maneje as escrituras, conheça as escrituras, conheça o que a Bíblia diz na antiga aliança, no Novo Testamento, leia as cartas. Amém, gente? Nós precisamos conhecer o que a palavra de Deus diz. Um crente que conhece a palavra, queridos, ele é um crente que não vira marionete do diabo. Porque logo vai perceber, diante de uma circunstância, que o diabo possa estar levantando algo que está contrário à palavra de Deus diz. Ou se está se posicionando ou tendo atitudes contrárias à palavra, você vai se arrepender, você vai pedir perdão ao Senhor e você vai se posicionar na verdade da palavra. E é segurança para nós vivermos assim, amém? 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 3, você pode abrir aí, por gentileza. Aleluia. Gaste tempo, queridos, conhecendo a palavra de Deus. Gaste tempo com a verdade, sabe? Gaste tempo conhecendo a Bíblia. Gaste tempo lendo os livros. Gaste tempo ouvindo ministrações. Gaste tempo conhecendo o que a palavra de Deus diz. Amém? Você não vai virar marionete do diabo. Você não vai ficar debaixo dos pés dele. Você não vai ficar escravo. Então, queridos, nós não vamos ficar escravos. Não vamos ficar sofrendo, imaginando que algo que estamos vivendo contrário à palavra de Deus, algo que estamos vivendo contrário à palavra de Deus é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não, a gente não vai viver desse jeito. A gente vai renovar a nossa mente com a palavra de Deus e saber o que a Bíblia diz. E vamos viver aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Vamos nos posicionar, queridos, a despeito das circunstâncias. A gente vai se posicionar em fé, independente daquilo que nós estamos vendo. Quem não conhece a palavra não tem como viver em fé. Você vai viver em fé baseado em quê? Nas emoções? Nas circunstâncias, naquilo que possa estar se levantando contrário à palavra de Deus? Não, queridos, nós precisamos firmar os nossos pés na palavra, sabendo que Deus vai respaldar a nossa fé. E nós vamos ter os resultados que a Bíblia diz que nós vamos ter. 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 3, diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja,
Deus não quer somente que a gente seja alcançado e livres do inferno. Se Ele quisesse só isso, Ele não teria dito na continuação do versículo que nós vamos chegar ao pleno conhecimento. Porque à medida que eu conheço a palavra de Deus, queridos, é que eu vou desfrutar dos resultados da palavra. Se eu estou passando, e eu lembro que quando nós chegamos no Ministério Verbo da Vida, o Breno estava padecendo de uma enfermidade, sofrendo com uma enfermidade que não tinha cura. E onde nós congregávamos anteriormente, nós já havíamos saído, não se cria em crer para que a cura se manifestasse. De fato, a gente nem tinha ouvido falar sobre isso, mas já havia dentro de mim um certo arranhão quando eu ouvia alguém dizendo: olha, Deus pode estar cobrando seus pecados. É por isso que a Bíblia diz, queridos, que Deus quer que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade. Porque a gente pode estar sofrendo em uma determinada área na nossa vida. Uma circunstância pode estar diante de nós. A gente pode estar debaixo daquela pressão. Mas sabe, a palavra de Deus é o socorro, é o alívio bem presente para as nossas vidas. E naquele momento eu vivia um turbilhão, queridos. É muito difícil você ver uma criança de 5 anos com uma doença, queridos, e dizer para ela que ela não pode correr. Quem pode afirmar isso é quem serve no CVV, amém? Uma criança de 5 anos que não podia correr, porque o problema de saúde que ele tinha fez com que o baço dele ficasse 5 centímetros maior do que o tamanho. E a gente pensava que ele estava gordinho, na verdade não. Estava com essa inflamação. E o médico disse, a hematologista disse, olha, se ele correr e se ele se machucar, pode, em outras palavras, pode espocar. Ele pode ter uma hemorragia. Então, informações contrárias começaram a nos pressionar. E isso não acontece só comigo, queridos. Isso acontece com muitas pessoas, não só da área de saúde divina, mas às vezes circunstâncias, pressão. Pressão no trabalho, às vezes pressão financeira, circunstâncias que parecem que vão fazer com que a gente morra naquele momento. Mas aí a palavra de Deus, como um alívio, sabe? Como um remédio, como um socorro mesmo, fez com que a gente pudesse levantar assim o rosto e respirasse. É como se você estivesse afogando e você consegue colocar assim o nariz para fora e você consegue respirar e tomar um fôlego. E eu comecei a ouvir dizer, primeiro que é da vontade de Deus que todo homem, que toda pessoa desfrute de saúde divina. Eu comecei a ouvir sobre isso. Se Deus quer que todo homem seja curado, cura é para o meu filho também. Aleluia. Então eu comecei a ouvir e um pastor falou para mim aqui, eu já estava fazendo rema. Olha, você é autoridade espiritual sobre o seu filho. O que você estiver crendo é o que vai se manifestar no corpo dele. É o que vai acontecer. Então, eu fui ficando mais robusta na fé. Eu fui adquirindo conhecimento na palavra para que eu pudesse crer, declarar e se manifestar. Mas veja, até o momento em que eu não tinha o conhecimento da palavra, eu fiquei sofrendo, pensando, eu não dormia. Cada vez que fazia um exame para a gente era um sofrimento. Porque não conhecíamos a palavra o suficiente, queridos. É por isso que eu digo para você, o conhecimento que a palavra de Deus traz para as nossas vidas é libertador e transforma a nossa vida. E eu ficava pensando, eu lembro que determinada vez, isso é para você entender. Como é importante a gente agarrar a palavra que a gente está recebendo aqui, né? E eu lembro que certa vez a gente foi orar pelo Breno, eu, a minha sogra. Nesse mesmo ano, a minha sogra descobriu um câncer. Tudo no mesmo período. Isso assim, de abril e maio. Foi assim, um caos. Em abril nós descobrimos o problema de saúde que o Breno estava vivendo. A minha sogra descobriu o câncer. No Dia das Mães, descobrimos que a irmã dela tinha falecido. Então, foi assim, tia do William, a tia mais nova do William. E, como eu estou dizendo para você, eu lembro que certa vez a gente foi orar e a minha sogra ungiu o Breno e eu comecei a chorar desesperadamente.
porque eu não tinha o conhecimento da palavra. E eu comecei a dizer, eu não vou para São Paulo, eu não vou. Eu não vou para São Paulo com meu filho, eu não vou. Eu não vou, ele vai ficar aqui, ele vai ficar curado, eu não aceito. Eu não conhecia a palavra, gente. Eu podia imaginar que aquilo estava acontecendo porque Deus estava cobrando meus pecados nele. Ou que eu tinha falhado em algum momento. Passou muita coisa na minha cabeça. Porque o diabo vai usar as circunstâncias para querer nos abater, para querer nos acusar, para querer nos manter debaixo dos nossos pés. Para quem não sabe, muita gente sabe, né, que eu estudei química durante muitos anos. E eu lembro que assim que o Breno era bebê, eu voltei logo para o laboratório. E o diabo quis utilizar aquilo também para dizer que o que estava acontecendo na vida dele também era culpa minha por causa disso. Porque eu ia para o laboratório, porque eu não tinha cuidado, porque eu fazia meus trabalhos de iniciação científica, e então, em algum momento, alguma bactéria, algum vírus, alguma coisa assim. Você entende como é libertador você conhecer a palavra de Deus? Mas no dia que eu aprendi o que a palavra de Deus diz, que tudo que eu disser no meu coração, sem duvidar, assim será. No dia que nós aprendemos, queridos, que a Bíblia diz, que Isaías 53:4 diz que Jesus já levou. Nenhuma vez que eu via aquele exame, eu lembro o nome dele, desidrogenase láctica. A Marília sabe bem. Todas as vezes que eu via aquele exame, eu e o William, às vezes, a gente sentava assim na porta de casa, chega as pernas da gente faltava. Um exame que a taxa era para dar 60, o dele dava 600, 500 e pouco. Mas sabe, quando eu vi aquilo dali, eu não me abatia mais. Eu começava a dizer, DHL, reduza a 60 em nome de Jesus. Se dobre a palavra, vida de Deus, flua no corpo do Breno, em nome de Jesus. Eu amaldiçoo. O Breno não vai morrer, ele vai viver e ele vai contar os feitos do Senhor. Baço desinflame, em nome de Jesus. Ouça a minha voz, diabo, eu sou a autoridade espiritual na vida dele. O Breno não vai morrer, ele vai viver, ele vai contar os feitos do Senhor. E ele vai desfazer as suas obras, Satanás. Você não vai roubar nenhum dia de vida dele, você não vai roubar o chamado dele, você não vai roubar os anos de vida dele, você não vai roubar a saúde dele, porque não foi você que deu a ele, Satanás. Você é um perdedor. Eu amaldiçoo você. O Breno não tem câncer, o Breno não tem leucemia infantil, ele não tem, não teve, nem vai ter, em nome de Jesus. Eu não vou para São Paulo, eu não vou fazer nenhum exame, não vou fazer exame de medula óssea, não vou fazer. Ele vai viver e ele vai contar os feitos do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade e ela funciona. Pergunte para mim, quantas vezes o Breno foi internado por causa de mononucleose? Nenhuma vez mais. Pergunte quantas vezes ele teve o baço inflamado por causa dessa doença maldita? Nenhuma vez mais. Pergunte quantas vezes eu precisei fazer. Eu fui em cada um dos médicos. Eu fui em hematologista, eu fui em infectologista. Todos os exames dele deram normais. Porque o poder de Deus funciona. Porque a palavra de Deus é a verdade. Porque o diabo é um perdedor. E Deus nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia diz que Deus deseja que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade, que é para a gente não estar perdendo tempo com as mentiras do diabo. Aleluia. Mateus, no capítulo 22, no verso 29, diz, respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus, no capítulo 4, verso 4, Jesus disse, respondendo ao diabo, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nenhuma mentira do diabo é mais poderosa do que a verdade da palavra que foi liberada sobre a mim e sobre a sua vida. De abençoado, de mais que vencedor, de saudável, de curado, de próspero, de bem-sucedido. Nenhuma mentira do diabo é mais poderosa do que a verdade da palavra, queridos. Se encha da palavra para você dizer ao diabo, está escrito, Satanás.
Está escrito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ninguém da minha casa vai morrer sem receber a salvação. Eu não libero nenhum deles, Satanás. Está escrito e eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus funciona. E eu proíbo você, diabo, de tocar num fio de cabelo deles. Eu proíbo você de tocar nos meus filhos. Eu proíbo você de tocar no meu marido. Eu proíbo você de tocar nos meus negócios. Onde eu chego, você tem que correr. Onde Jesus chegava, o diabo tinha que correr, amém? Mas sabe, convicção vem por um processo. Não é do dia para a noite. Você sabe quantas vezes eu assisti uma mensagem da Rossana chamada Caráter de Deus? As pessoas acreditam, elas acham que a convicção é assim. Recebeu Jesus, Deus tem um plano para aquela pessoa ser convicta da palavra. Então, na hora que ela recebe Jesus, instantaneamente não, queridos. É resultado de intencionalidade. O quanto você precisa da palavra de Deus para você obter os resultados que você deseja e que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Colossenses, no capítulo 3, no verso 16. Abra aí, por gentileza. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós precisamos estar cheios da palavra, gente. Nós não precisamos esperar o dia mau chegar para a gente se encher da palavra. Para que a palavra esteja no nosso coração. E quando o dia mau bater na nossa porta, quem vai abrir é uma palavra rema. É uma palavra inspirada pelo Espírito. Você vai dizer, diabo, aqui não. Eu sou dizimista fiel. Eu sou ofertante ousado. Todas as minhas contas já estão pagas, todas as minhas necessidades já estão supridas. Quando o diabo bater na sua porta e disser para você que não dá mais tempo, você vai dizer, não, eu tenho todo o tempo. O Senhor vai restituir o meu tempo. O Senhor vai remir o meu tempo. Eu vou avançar muito mais. Deus vai me fazer andar muito mais. Eu vou conhecer a palavra, eu vou me esmerar, eu vou buscar ao Senhor. Eu vou orar, eu vou ter tempo com Deus. E eu sei que o Senhor vai remir o meu tempo, vai fazer com que o meu tempo seja muito mais produtivo. E eu vou desfazer as suas obras, Satanás. Isso é resultado de firmeza na palavra, queridos. Quando o diabo bater na porta e dizer que o casamento não dá mais certo, que a única forma é o divórcio, você vai saber o que a palavra de Deus diz. Como mulher, você vai se posicionar naquilo que a palavra de Deus diz. Como marido, você vai se posicionar naquilo que a palavra de Deus diz. Você vai botar o diabo para correr de dentro da sua casa. Posicionado na palavra. Não mais com medo do diabo. Não com medo de retaliações. Não com medo daquilo que aconteceu, sabe? Certa vez o diabo queria me pressionar. Porque muitas são as referências familiares das quais... Na minha família, as pessoas não têm um casamento bem sucedido. De fato, muitas delas já passaram pelo divórcio. E quando completou determinado tempo, o diabo queria me oprimir com isso. Tá vendo? 12 anos. 10 anos. O diabo, ele é sutil, queridos. Mas sabe, ei, Satanás, você é um perdedor. Você não tem vez aqui. Na minha casa, não. No meu casamento, não. Eu não aceito. Eu não aceito em nome de Jesus. Você é um perdedor. Aleluia. E quando nós estamos firmados na palavra, queridos, não importa o vento. Não importa o tamanho da circunstância. Não importa se a onda é muito grande ou se a onda é muito pequena. Deus é muito maior do que qualquer uma delas. E a palavra nos faz ficar mais firmes. Quanto mais firmes nós estivermos na palavra, queridos, mais nós vamos obter os resultados que ela diz que nós vamos ter. O vento vai passar,
A chuva vai bater, a circunstância vai chegar, mas nós sabemos já o resultado que a palavra diz. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus sobre cada uma dessas circunstâncias. O diabo é um mentiroso e eu sou mais do que vencedor. Você pode ficar de pé? Eu quero orar com você, amém? A palavra de Deus é a verdade. Não fique com as mentiras do diabo. Não fique com os históricos que o diabo levantar para você. Comece a dizer aquilo que a palavra de Deus diz para ele. Ele vai correr, amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por essa tarde. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu declaro, Senhor, a sua palavra se cumprindo na vida de cada um deles. Eu declaro, Senhor, a tua boa mão mais e mais sobre a casa deles, sobre a família deles. Eu oro, Senhor, por saúde divina fluindo no corpo dos meus irmãos. Do alto das suas cabeças à planta dos seus pés. Eu declaro falido todo o plano do diabo. Eu declaro frustrado todos os planos de morte, de distração, de atraso. Em nome de Jesus. E eu oro, Senhor, para que eles tenham o espírito de sabedoria e revelação do seu pleno conhecimento. Sabedoria do alto, Senhor, para eles andarem e viverem conforme o Senhor os chamou para viver. Eu declaro olhos do entendimento iluminados, Senhor. Eu declaro, Senhor, a tua boa mão mais e mais sobre eles, sobre a casa deles, sobre a família deles, sobre o ministério deles. Eu declaro caindo por terra todo o intento do diabo contra eles. Em nome de Jesus, cada um dos planos do diabo eu declaro frustrados agora mesmo. Em nome de Jesus, eles vão viver e vão contar os feitos do Senhor. Eles vão correr as suas carreiras velozmente. Eles vão desfazer as obras do diabo por onde quer que eles andarem. Eu declaro, Senhor, demônios correndo quando eles chegarem nos lugares. Eu declaro pessoas sendo curadas através da imposição de mãos dos meus irmãos. Eu declaro, Senhor, sede e vontade e desejo de conhecer mais e mais a Tua palavra. Eu declaro eles crescendo espiritualmente em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém aqui nessa tarde que ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Se você está aqui e você ainda não fez uma aliança com o Senhor, e você deseja dizer sim para o Senhor hoje, esse é o seu momento. Se você está aqui e ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, hoje é o seu dia. Se você já crê no seu coração, mas você ainda não fez essa confissão, fazendo dele Senhor, a Bíblia diz que nós precisamos crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca para a salvação, amém? E se você não tem certeza da sua salvação, esse é o seu momento. Há alguém aqui nessa tarde que deseja receber Jesus? Há alguém aqui nessa tarde que deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Se você está aqui, já é crente, já recebeu Jesus, mas ainda não ora em outras línguas, esse é o seu momento. Você vai sair daqui cheio do poder de Deus. Há alguém? Há alguém aqui que recebeu algum diagnóstico, está com alguma dor e deseja receber imposição de mãos para ser curado? Você não precisa sair com essa dor nem com a enfermidade. Nós vamos impor as mãos sobre você e nós cremos em saúde divina fluindo no seu corpo imediatamente. Tem alguém? Todos curados? Todos cheios? Todos salvos? Aleluia. Ei, queridos, o Senhor é bom demais. O Senhor continua com os seus planos para a sua vida. Amém? Sejam abençoados na prática dessa palavra. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Queria fazer, irmãos, algumas indicações literárias dentro daquilo que a Gabi ministrou tão bem para nós essa tarde. Eu queria indicar esse livro, A Palavra Irresistível de Deus, Kenneth Hagin Jr., A Substância das Coisas, Charles Capps. E esse livro que eu amo, eu quero de fato indicar para você. Ao final, passa lá no nosso Verbo Shop e adquire esses livros, que certamente vai te acrescentar em muitos aspectos. Edifica o seu fundamento, de Rick Renner. É um livro maravilhoso. Amém? Cadê os nossos visitantes? Faz um sinalzinho com a sua mão. Lá atrás nós temos uma equipe que está te aguardando. Olha lá. Pode ir até lá agora. Nós temos uma sala que foi preparada exclusivamente para você. Vai ser bem rapidinho, 5 minutos. Mas nós não queremos que você saia daqui hoje sem passar por lá. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Em nome de Jesus, volte outras vezes em nome de Jesus. Amém? Temos mais algum aviso? Tudo certo? Glória a Deus. Eu acredito que nós temos uma cantina especial. Eu acredito que esteja sendo promovida pelo Bodas hoje. Ao final, passa lá e adquire um lanche e abençoa esse departamento que tem nos abençoado de tantas formas ao longo da nossa caminhada. Amém? Tenha uma semana abençoada, próspera, cheia de boas notícias. Deixe o seu telefone ligado essa semana, porque ele vai tocar muitas vezes. Boas notícias chegarão em nome de Jesus. Amém?